10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento das alterações nas distribuições das chamadas sobras eleitorais, que são as vagas não preenchidas para deputados e vereadores. O STF discute mudanças no quociente eleitoral, que define critérios para a distribuição dos votos mínimos que os partidos recebem para eleger candidatos. Uma das alterações propõe que o candidato tenha pelo menos 20% do quociente eleitoral para ser eleito e o partido pelo menos 80%. Caso a Corte decida pelas mudanças, 7 deputados eleitos em 2022 podem perder o mandato. E olha só, o presidente Lula assinou a revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil. O governo aceitou discutir o assunto via projeto de lei que, diferente da medida provisória, não tem efeito imediato. A revogação foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O governo manteve, no entanto, o fim do programa emergencial de retomada do setor de eventos. O programa tinha sido aprovado em março de 2021 para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 aos setores, responsáveis por um faturamento anual de 314 bilhões de reais e por 3 milhões e meio de empregos. Também não foi revogado o trecho que reonera a folha de pagamento dos municípios, com até 142 mil habitantes. O Senado aprovou em outubro de 2023 o projeto de lei que prorroga a desoneração até dezembro de 2027. Em novembro, Lula vetou integralmente o projeto de lei. No mês seguinte, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, responsáveis por 9 milhões de empregos, em vez de um empresário pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1 a 4,5% de acordo com o setor. Um estudo feito neste ano pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais revelou que o impacto na arrecadação para a Previdência Social, caso não houvesse a desoneração da folha de pagamento, seria de 45 bilhões de reais entre 2018 e 2022. O número de denúncias de violência contra a mulher feitas pelo Ligue 180 disparou em 2023, um aumento de quase 26% em relação ao ano anterior. Segundo dados divulgados pelo Ministério das Mulheres, em 2023, o Ligue 180 recebeu quase 569 mil chamadas. A maior parte delas daqui da região sudeste do país, de onde foram recebidas 288 mil ligações, seguida da região nordeste, sul e, por fim, as regiões centro-oeste e norte, que juntas totalizaram pouco mais de 40 mil chamadas no ano passado. A grande maioria das denúncias dizia respeito a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou violência patrimonial. E o segundo motivo mais comum das ligações foi o impedimento do exercício da liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão. Já no canal de atendimento exclusivo no WhatsApp, implementado no último mês de abril, quase 7 mil mensagens foram enviadas até dezembro do ano passado. Além de denúncias, ambos os canais oferecem orientações sobre os direitos da mulher e os serviços especializados que estão mais próximos dela. A gente lembra aqui que o Ligue 180 é um serviço gratuito do governo federal com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como o WhatsApp. E eu já aproveito para deixar o número dele, que é o DDD 61, número 96 100 180. Outra ferramenta de informação é o painel do Ligue 180, criado pelo Ministério das Mulheres recentemente. O canal online, encontrado no site gov.br, simplifica o acesso à rede de atendimento, com mais de 2.500 pontos de atenção listados em todo o país para suporte às mulheres em situação de violência. E a procura por esses canais tem crescido. Só em janeiro de 2024 foram realizados 48 mil atendimentos pelo Ligue 180 e quase 1.000 pelo WhatsApp. Nesse primeiro mês do ano, foram registradas cerca de 11 mil denúncias.
E nos destaques internacionais, a temporada de chuvas na Bolívia já deixou dezenas de mortos e mais de 10 mil famílias foram afetadas. A temporada de chuvas na Bolívia, que começou em dezembro e vai até março, deixou até agora pelo menos 40 mortos. Cerca de 10 mil famílias foram afetadas. 80 municípios dos 340 que a Bolívia possui foram impactados. O período chuvoso começa em dezembro e se estende até março ou abril. O fenômeno El Niño provoca chuvas fortes e enchentes. Antes de dezembro, a Bolívia estava sofrendo com a seca e agora, segundo o Serviço de Meteorologia, está em alerta para o transbordamento dos rios e chuvas extremas. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou à Arábia Saudita. Entre os objetivos da viagem está discutir a mediação desse país nas trocas de prisioneiros da guerra entre Ucrânia e Rússia. Cheguei à Arábia Saudita para manter negociações com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, disse Zelensky na rede social X. Ainda segundo Zelensky, as negociações se concentrarão na fórmula de paz proposta pela Ucrânia para acabar com a invasão russa e na entrega dos prisioneiros de guerra nas mãos de Moscou. Nesta terça-feira, os Estados Unidos disseram que não vão enviar tropas para lutar na Ucrânia. A afirmação da Casa Branca ocorre depois que o presidente francês Emmanuel Macron não descartou essa ideia. Tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Estado insistiram em que a prioridade é que o Congresso aprove um pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Japão e Coreia do Sul registraram em 2023 os menores índices históricos em suas taxas de natalidade, um desafio demográfico cada vez maior para os dois países asiáticos com populações em declínio. Na Coreia do Sul, a taxa de fecundidade, que é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o final do seu período reprodutivo, caiu para 0,72 em 2023, 8% a menos do que em 2022, segundo os dados preliminares da Agência de Estatísticas da Coreia. A taxa está abaixo das 2,1 crianças necessárias para manter a população atual de 51 milhões de pessoas. No Japão, o número de nascimentos em 2023 caiu pelo 8º ano consecutivo. O número de mortes foi mais que o dobro dos nascimentos, o que levou a uma queda da população de mais de 800 mil pessoas. Além disso, os casamentos no país registraram em 2023 o menor nível desde 1933. A quarta maior economia do mundo enfrenta desafios como a falta de mão de obra e a necessidade de prestar serviços de saúde para os 10% de sua população com mais de 80 anos. Na Coreia do Sul, o governo investiu bilhões de dólares para promover a natalidade entre a população, como subsídios monetários, serviços de creches e apoio para tratamentos de fertilidade. Mas a taxa de natalidade continua em queda. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Não saia daí, um ótimo dia para você.